Olá, está começando mais um GabaCast, a sua conexão com o conhecimento. E a gente recebe hoje o Fernando e o Sidney, dando continuidade na nossa série De Olho no Enem, que vão falar para vocês o que vocês têm que ficar de olho nessa prova de matemática, mais especificamente a prova de geometria. É isso? Vamos lá então. E aí, Fernandão? Sidney, sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado. E aí, o que vocês têm para falar para essa galera aí? Então, a prova de geometria, quando a gente fala de geometria, a gente tem três vertentes aí, né? Geometria plana, geometria espacial e a geometria analítica. Dentre as três, a que menos cai, a analítica, né? Se a gente for analisar direitinho. Sim. A que menos cai com menor frequência aí na prova do Enem seria a analítica. Porém, a analítica, quando a gente trabalha com a parte dela, ela cai muito voltado para funções. Então tem que ter um certo zelo com ela também, mas são três vertentes aí que a gente vai conversar hoje um pouquinho. Plana, espacial e analítica. Fala, moçada, boa tarde aí. Prazeraço estar aqui de novo com vocês, viu, moçada? Nossa. Meu amigo Fernando. Então, galera, é importante a gente sempre estar de olho na estrutura da prova, né? De forma bem específica que o nosso amigo aqui falou. A gente precisa também entender que das 45 questões, nós temos uma prova aí onde a matemática representa um tanto substancial, né? Tanto bom. Então, dentro dessas 45, é uma recomendação, né, do próprio INEP, 15 questões, mais ou menos 33% da prova é de geometria. Então, o aluno não pode pular, sabe? Eu sei que tem outras, né? Tem o raciocínio lógico, tem o conhecimento algébrico, né? Que vários professores estão vindo aqui abordando, mas a geometria não pode ficar de lado. E dentro dessas 15 questões, né? Eu vou falando aqui, vou parando, você vai intrometendo aí, e aí a gente vai dando essas dicas. Fica ligado no seguinte. Primeiro, busca as questões que envolvem projeções ortogonais. O cara tem que estar descansado na aula, sabe? Inteiraço. A questão vai estar lá. Então ele precisa enxergar a sombra que o Robson veio e explicou para eles. Exatamente. Então é a geometria ali. Outra coisa que ele vai buscar primeiro, ele bate o olho na figura, vê se os dados estão na figura. Então, se o dado está na figura, a questão está lá naquele nível fácil, intermediário, então vai fazer muita importância. É aquela coisa de ler a pergunta primeiro, né? Ler a pergunta primeiro. Né? Passar o olho na prova primeiro, passar o olho você identifica essas questões aí que o Sidney está falando, de projeção, que são questões. Projeção seria uma questão considerada até fácil, quase todas elas. São sim. Quando a gente fala já de figura ali, que vai ter uma figura, pode ser que complique um pouquinho, alguma questão e tudo mais, mas também está no ramo de fácil, média ali, não está no ramo de difícil. As questões de geometria, no modo geral, estão nesse ramo, né? Fácil, média. Isso. A gente leva assim, igual a gente comenta, né? É óbvio que não vai dar tempo de fazer a prova inteira. Mas as questões de geometria, por exemplo, vamos pegar aí, ó, agora especificamente na geometria plana. É uma incidência muito grande o cálculo de áreas. Então, o que o cara tem que ter? Ele tem que ter esse automatismo de bater o olho, ver a figura primeiro. A própria figura já contextualiza ele. Falou, isso é uma questão que vai calcular a área. Né? Ele vê um jardim, né? Ele vê as medidas dadas na figura. Né? Não sei se eu fui muito claro, mas o cara vai olhar. Fala, poxa, aqui é uma praça circular. Não, outra coisa, hein? Por falar em círculo. Se você for pro Enem e não souber a diferença da área e do comprimento do círculo, fica em casa, não vai não. Né? Não dá pra confundir a área... Fala aí, Fernandinho. Região interior do círculo. E a formuleta qualquer. Área. Área. R ao quadrado. Aí, ó. Ao quadrado, velho. Tem o quadrado. O 2 é no raio. No raio, mas... A área tem que ter quadrado. Tem a ver com área, com superfície. Pronto. Agora, o perímetro desce o 2 pi-high. É que os dois primos chatos que vai na sua casa. Os dois pi-high. Né? Você não aguenta essa. Então, é assim, todo Enem, Narlon, saca? Sempre, cara. Todo Enem tem círculo e circunferência. Né? Seja na plana ou na espacial, né? Que aí você vai ter um cone, aí você vai ter um cilindro.
Entende? Então ele tem que estar preparado para isso, né? Então plana, não dá para ir para o Enem sem dar as uma fórmulas. passada nisso. Sem as fórmulas, não só de círculo, triângulo e retângulo também. São 3 ali fundamentais. Que não tem como a gente ir para a prova esquecendo essas 3 fórmulas. Aham. E Aí o equilátero é aquele charminho especial, né? Sim. Tomar Tem que cuidado. lembrar. É tão isso. fácil quanto contar, né? Ele é o quadrado, raiz de 3/4. Aí a gente, que nem o Sidney falou, área é importante. Perímetro, que ele comentou aqui também, é muito importante. Dá para contextualizar bastante no conceito de perímetro ali na geometria plana. Perímetro é só somar os lados. Acabou. É uma coisinha simples que cai bastante no Enem. Então, no Enem, na geometria plana, não sei se você concorda comigo, mas são só conceitos tranquilos. São os conceitos mais fundamentais ali. Os conceitos mais difíceis, as fórmulas mais difíceis, a incidência de cair é pouca. E mesmo quando cai, né? A gente pode pegar alguns históricos de questões de geometria que envolvem um pouco de modelagem, onde ele dá uma figura e pede um aumento. E aí ele quer a expressão que representa a área, por exemplo. Aí você já sabe que é uma questão que está no nível mais avançado. Se você não tiver tempo, é a questão que você vai ter que chutar. E se você for bom na matéria, aquela é sempre, né? Não pode tomar tempo. Se você for tão bom ao ponto de fazê-la com agilidade, você faz. Entendeu? Então, a geometria, junto com o básico lá de porcentagem, então você tem assim, uma área, essa também é muito clássica, Narlon. Você fala assim, eu tenho uma figura plana, certo? Então eu quero dobrar as dimensões. O que vai acontecer com a área? Aí vem, vai dobrar. Não, velho. É bidimensional. 2 ao quadrado, ela vai quadruplicar. Porque Não cada vertente ali, cada lado aumenta, né? Então, e o mesmo pro volume, né? sim. Pensa, você já tomou aquele chopinho lá naquela canequinha assim, bonitinha, né? Aquele Tulipa, cônico. aquele cônico. Cônico. Então, o que acontece? Isso aqui também é muito clássico. Quando você tem uma tulipa que ela chega na metade da altura, pensa, na metade, meio ao cubo é 1/8. Então, o que está sobrando ali é só 12,5% do líquido. Não é um prato cheio? Não, se você pega uma pessoa que não estuda, ela não vai acreditar no C, né? Não é possível que só tem um pouquinho mais de 10%. Não, é metade. Não é. Não é metade. Entendeu? Então, o Enem é isso, né? A proposta do Enem é essa. Às vezes, a gente até fica E tem essa coisa que você falou aí, desse conhecimento geral, assim, né? Para quem estuda, quem está estudando, e quem talvez não está estudando, mas que tem essa vivência, né? De saber da questão, o que você falou do copo, é uma coisa de vivência, né? Isso. É uma coisa de vivência. E a diretriz básica do Enem, né? Isso. De valorizar isso. Então, quando a gente fala, poxa, eu estou fazendo o Enem, eu tenho que ter essa noção. E uma coisa que acontece muito, Fernando, não sei se você vai concordar comigo. As figuras, todas as questões do Enem, elas procuram representar a mais verdade, né, dos fatos, a forma mais verdadeira dos fatos. Então, você não vai ter uma figura fora de escala. É diferente, às vezes, de um vestibular clássico, onde a figura fora de escala é tipo peguinha, né? Ó, vamos ver se o cara é bom. Porque o Enem não pode ter peguinha. Tem distrator, que é diferente. Então, as figuras vão estar em escala. Então, usa isso a seu favor. Ter uma noção. Então, às vezes, o cara erra uma conta ali, uma coisa boba, uma divisão por vírgula, né? Aí você acha um comprimento, né? Eu lembro até na minha história de faculdade, né? Quando o professor errou lá, na hora de calcular um tamanho de uma sala e deu 2 quilômetros. Como é que pode? Poxa, como é que você vai ter uma sala de 2 quilômetros, meu amigo? Então, assim, ir para essa noção, né? Geometria é isso, é ter noção do que tá, né? O que é a vida, é o olhar, é sentir o tamanho, as dimensões. O cotidiano influencia muito, né? A gente tem que tomar cuidado com tudo aquilo que a gente conhece. Não é excluir a nossa vida para fazer aquela prova. Aquela prova ali, a gente pode... Desculpa. Tudo bem. A gente tem, na verdade, que seguir
olhar direitinho para tudo aquilo que a gente conhece e levar para a prova. É uma bagagem que a gente vai levar. E vai influenciar na hora da prova. A gente pode acertar a questão somente com vivência. Questão de geometria, somente ali interpretando alguma coisinha ali, ó, dá pra gente ter uma noção de uma direção melhor. E tomar cuidado que nem coisa que foge da realidade. Chega a ser absurdo a gente falar de uma sala de 2 quilômetros. E aí vai ter uma alternativa que ela é distrator. Sim. É absurdo pro cara que Pra chutou. distrair, né? É porque o cara que chutou sem olhar, entendeu? E aí até é onde eles falam que a TRI... Nossa, a TRI sabe que eu chutei, ué, mas também É tem óbvio. algumas coisas que você Também, né? marca ali. Outra coisa que eu queria falar aqui, né? Sempre esses momentos aqui são muito úteis para quem está ouvindo. Eu fico até feliz. Vários alunos estão nos procurando. Falam, ó, professor, tô assistindo lá, tô anotando. Tá Então indo bem, o anota Júlio aí, Enem tá anota com aí. engajamento muito bom. Dá um carinho especial para semelhança. Por quê? Olha, gente, um dos conceitos que mais cai é razão e proporção. A proporção é isso, é representar algo de forma maior ou menor. E a geometria, obviamente, está dentro desse contexto. Então, você trabalhar o conceito de semelhança, as proporções lineares, superficiais, volumétricas. Então, geometria é uma matéria gostosa de chegar relembrando. Apesar de que, às vezes, nós como professor, acho que o Fernando também pensa assim, a fórmula é a última instância. Sim. Porque é interessante o aluno vislumbrar como que raciocina naquilo. Então, a fórmula é uma ferramenta. Então, a gente sempre brinca com os meninos. Na hora que você for memorizar a fórmula, tenta contar uma história para você. Né? Por exemplo, o volume de prisma. Né? O volume de um prisma é fundamental. É a área, é a sobreposição de áreas. Então, quando você pega um caderno, olha que legal, você pega a área de uma folha. Se você multiplicar pela quantidade de folhas, você vai ocupar um lugar no espaço. Então, área por altura. Não dá para ir para a prova sem saber isso, né? Então, volume, área por altura. Prisma. Fechou 1/3, pirâmide. E a esfera, né, para fechar, é o quê? O prisma menos a pirâmide. Ou seja, o cilindro menos o cone. É onde chega no 4/3 de πr ao cubo. Então, é essa revisão leve, né? Opa, quase que eu engasguei aqui. Light, leve, entendeu? De ir recordando. A ferramenta é a fórmula. Isso vai fazer ele ganhar tempo. Então, não dá para ficar deduzindo. Então, a geometria ela tem esse cunho. E o aluno que sofre com a fórmula é porque ele não entendeu. Se você entendeu o conteúdo, entendeu o raciocínio... Por que tem essa fórmula, né? Como é que o cara chegou nessa fórmula? É muito melhor para você poder entender e não é decorar, você entendeu aquilo, né? Isso é a dificuldade que os alunos possuem. Querer chegar lá na aula de matemática, não, quero escutar a fórmula, decorar ela, saber fazer exercício. Não é o essencial, gente. O essencial é a gente entender a matemática ali, a base dela um pouquinho. Como que chegou na lógica, fórmula? né? Isso. Que aí fica muito mais fácil. Se torna tudo muito mais fácil. E tomar cuidado com, agora, volume, no caso, volume cai muito também. É um conteúdo que cai bastante no Enem. E sempre vai estar atrelado ao quê? Uma experiência, alguma coisinha ali do cotidiano. É um reservatório. Um reservatório. Um copo, uma bola. A gente brincar com encher um reservatório, colocar ele dentro de outro reservatório. É brincar com... Sempre mexendo só com volume ali, cai muita questão. Cai muita questão envolvendo isso. Outra coisa que funciona muito na geometria é a gente tomar cuidado em questões que não possuem a imagem. Desenha. Simplesinho. Só um esboço ali de como funciona a imagem para facilitar. Quando você vê algo visual, fica mais fácil. É mais tranquilo se enxergar as informações dadas no texto na figura. Não vai cair figura absurda de desenhar. Não costuma cair figura absurda de desenhar quando dá só o texto, vamos dizer assim. Sem as figuras. Então coloca a figura. Desenha você mesmo ali a figura para ficar mais fácil enxergar a situação. Que aí fica mais fácil de... tá difícil aqui as continhas e tal, pulei a questão. Se eu voltar nela, só pela figura que eu desenhei, eu já sei o que tá falando o exercício. Eu brinco muito com os alunos. Matemática, a gente lê, já faz um raciocínio ali, ó, sintetizando as informações. Não sei se você concorda comigo. Mas eu prefiro fazer assim, ó, sintetiza as informações ali naquele espaço ali, porque depois você vai voltar na questão, se eu não der conta de fazer ela agora, Você já tem um resuminho ali, né? Fica muito mais fácil.
Grifar mesmo, né? Ou grifar, sim. Alguma coisa para você bater o olho em algumas informações e já lembrar da questão. Não precisa ler ela totalmente, precisa lembrar. Já tem um norte como você vai fazer a questão, como começar a questão de novamente. Até porque a gente já falou que a questão do tempo, né, é muito é uma prova de resistência. E assim, a gente não pode deixar de falar disso, né? Quem não focar nessa estratégia, sabe, esse instinto Feeling. de ler a questão, entendeu? Pensar com simplicidade também. Tem uma situação que é muito recorrente no Enem, quando a gente fala de geometria, ele comparar, por exemplo, vários fornecedores de um determinado piso. Então ele vai contextualiza, né? Eu preciso comprar um piso em tal lugar. E aí ele coloca fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3. E aí, o que ele quer? Ele quer que você faça cálculos. Só que é importante que você pense sim, não, mas que cálculo que eu vou fazer? Eu vou multiplicar? Né? Eu vou multiplicar? Então, beleza, eu vou multiplicar, vamos supor que é uma área, né? Aí eu quero fazer base vezes altura. Aí tem umas continhas que a gente faz assim, ó, vamos supor, eu tenho que multiplicar 18, eu tenho uma dimensão lá, 18 por 14, né? É uma multiplicaçãozinha. Aí o cara fala, troca essa multiplicação, por exemplo, dobra o 18, 36, e divide o outro por 2. Então, 36 vezes 7, você faz mais rápido. São continhas. E quando é macetezinhos. 5, por exemplo, eu quero, por 15, por exemplo, eu quero multiplicar 15 vezes 18, 19. Aí eu dou, sei lá, 18 pode ser. Aí eu dobro 15, vira 30, fica mais fácil. Então, essa dinâmica de agilizar esses cálculos, né, na questão de geometria, na prova toda. Na prova né? toda de matemática. Mas na de geometria é espetacular. Uma coisa que você falou no começo, que é muito importante, é usar a geometria analítica para apoiar a função do primeiro grau, Sim. né, a reta. Então você tem lá, às vezes, uma função que o cara fala, não, isso não é geometria, é uma produção linear, mas ele pode usar a ideia de geometria. Então eu pego a variação no X, a variação no Y. Então, de 2010 a 2015, 5 anos, a produção aumentou 50. Então, quer dizer, a proporção, né? Então, 10 por ano. Ele vai usando a lógica, então ele vai usando a geometria analítica. Talvez Entende? até a progressão aritmética, voltar um pouco para esse lado também. É misturar. A gente tem um conceito da matemática um pouquinho mais amplo. Não fixar, por exemplo, essa questão é de geometria analítica. Talvez essa questão é de Esses função. saberes Talvez todos da não. matemática estão ali juntos e é a hora de aplicar isso. Conhecimento não é por caixinha. Específicos não é em separado. Vou abrir a unidade. caixinha da geometria plana, a caixinha... Não, é tudo, é você. tudo, Usa tudo que você puder. Nossas aulas, a gente tem todo o carinho de mostrar para os meninos 2, 3 maneiras de ver o exercício. Infelizmente, às vezes até falta tempo, né? De poder esperá-los construir essa visão. Então, aí é o mundo perfeito também, né, Narla? Você pensar assim. Aí isso que é demais também. Eu até brincando assim, enquanto falou reforma do ensino médio, o pessoal vai me bater agora, hein? Pode falar, pode falar? Eu falei assim, não, vai passar para 4 anos, cara. Pra gente poder ter mais tempo, pra esses meninos amadurecerem. 3 anos é muito pouco, né? Aí foram e diminuíram algumas Diminuíram. Vai, eu vou te falar, né? Mas a situação ideal seria a gente trabalhar um pouquinho mais, tudo mais, mas o que a gente trabalha em sala já dá para ter uma visão de boa, assim, da prova, como que funciona, porque, igual você falou, diferentes visões a gente costuma passar, diferentes modos de fazer o exercício, diferentes modos de fazer o mesmo exercício, seja ele só por raciocínio ou fazendo continha mesmo, que é necessário a gente ter as duas visões. E só pra... A gente já tá caminhando aí, já tem um bom tempo, né? Então, a geometria analítica, além da reta, né, do coeficiente angular, acho que vale a pena dar uma olhada na circunferência. Sim. É o centro. Porque se a gente pensa assim, a equação da circunferência, no Enem, ela não aprofunda. Nos vestibulares mais clássicos, sim. Então, você tem situações, né, vamos pegar um FUVEST, a própria UFO, onde você precisa realmente dominar um pouco mais a aritmética, a álgebra ali. No Enem, dominar, a encontrar o centro, o raio, aí ele já busca a questão de voltar na área, entendeu? Então, assim,
é uma coisa que motiva os meninos. Que tem uma contextualização que é legal. Fico brincando com os meninos, que falam assim na aula, vamos brincar um pouquinho. Se você vê a matemática de uma maneira um pouquinho diferente, são exercícios gostosos de fazer. Sim. Que dá um certo... É uma provocação, assim, para eles, né? Vamos provocar a pensar, a raciocinar. São exercícios legais da gente pensar, da gente fazer. De modo geral, são exercícios muito legais. Que você vai levar alguma coisinha que você já viu, que você pode pegar, por exemplo, uma circunferência, associar alguma coisa, para estar vendo ali como é que funciona. Então, é uns exercícios legais. Uhum. Sim. Uma coisa também que eu ia falar agora há pouco, eu vou retomar agora, muitas questões de geometria que às vezes ele pede só uma análise da figura. Então, o que ele faz para perceber que é uma questão que você não pode deixar passar? Olha as alternativas, dá uma olhada para ver o que ele fez, se as alternativas estão próximas, se elas são valores muito diferentes. Então, ele quer calcular uma área, outra coisa, o π. Tem questões do Enem que ele aproxima o π para 3, é vida. Então, é a questão que você tem que pôr sangue nos olhos ali. Não, agora ele já jogou o π igual a 3,14, as alternativas estão ali com 2,73, 2,71, então ele já vai exigir um pouco mais de precisão no cálculo. Então, aí ele vai pôr na balança, entendeu? A questão que eu vou fazer primeiro, a que eu vou fazer depois. Ou, às vezes, eu nem vou fazer conta. Eu quero só ver um corte feito na pirâmide, entendeu? Então, ele vai colocando para lá e para cá. E o que a gente fala sempre, né? Tem alunos que têm uma desenvoltura maior para geometria espacial. Sim. Então, vai nela, capricha naquela primeiro. Isso é o ponto forte. Acho que isso é importante você estar falando, né? Vai naquilo que você sabe primeiro, né? Sim. Mata todas aquelas que você gosta, que você sabe, que você tem certeza que você vai ir bem ali e vai deixando as outras para o final. Né? Matemática é ampla. Matemática tem área que você vai gostar mais, tem área que você vai gostar menos. O caminho é esse, a gente escolher mais ou menos aquilo que a gente mais gosta. E tipo assim, pro Enem, tem conteúdo de geometria, principalmente analítica, eu acho, que não vem. Tem conteúdo ali que a gente não precisa focar tanto pro Enem. Por exemplo, elipse, hipérbole, são coisas mais avançadas de geometria analítica que a gente pode guardar na caixinha ali para outro momento, porque pro Enem não vai vir. Geralmente não tá vindo, não vem, nunca vem. Aí, então, são dentro da matemática... Isso a gente não quer dizer que não vai cair, né, gente? Não temos que tomar cuidado. Toma cuidado aí, galera. Sempre provável, tomar cuidado. né? É improvável. É aquela história, né? Outro assunto que é lindo demais. É a probabilidade de acontecer. E a geometria dá para se relacionar muito com outras matérias. Um exercício que costuma cair de forma frequente é pegar um recipiente e associar o seu volume, o crescimento da altura de um líquido sendo colocado sobre ele, com um gráfico. São questões, querendo ou não, de geometria e função que são atrelados. Então, toma cuidado reveja direitinho esses conceitos atrelados, essas questões que são atreladas a dois conceitos, que são questões fáceis também, que é necessário a gente dar uma atençãozinha legal para elas. Isso. O que mais, meu povo? O que esse povo tem que ficar de olho aí, essa galera? Então, assim, numa visão geral mesmo, é isso, né? Isso. Recapitulando, ele passa na plana, foca o conceito de semelhança, de área, Perímetro. né? Os principais áreas, né? A espacial, volume, não pode deixar de dar uma estudadinha no volume. Uhum. E a geometria analítica é isso, né? E se cair questão que não esteja a figura, é necessário se lembrar alguns nomes. Um retângulo. Nomes básicos. Um retângulo, um prisma, uma esfera, uma pirâmide. Saber o que é o que, né? Isso. Tem que saber o que é o que, senão também... É necessário você ter um né? embasamento ali relacionado a nomes também, porque tem que tomar cuidado com isso aí tudo, que seria um tronco de alguma figura e tudo mais. É necessário tomar um certo cuidado aí com conceitos básicos também que a gente fala. Então, dentro da geometria, os conceitos básicos também são cobrados de vez em quando. Um fato, assim, que também é uma surpresa, porque as questões são elaboradas, né, para esse banco, elas são calibradas. E, de vez em quando,
acontece de vir a fórmula. Existe essa situação. Sim. De vir a fórmula do tronco, que são fórmulas mais específicas. Às vezes... Então, se isso acontece, aí é uma situação onde o cara tem que redobrar a atenção naquilo ali. Porque se ele deu a fórmula... É então, porque ele quer que ele você faça, né? quer dar uma ajudinha Quer a mais. dar uma ajuda pra você Então, fazer não mesmo. pode errar. É. Então, buscar, né? É o que a gente já falou em outros momentos, são vários tipos de prova. Então, não necessariamente a questão de geometria fácil vai estar no começo. Não, é. Então, tem que fazer isso. Até foi uma coisa que eu estava falando ontem com uma aluna lá do cursinho. Eu falei, ela estava com um problema sério que ela estava pegando os simulados e começando a fazer sequencialmente. Eu falei, não, mas quebra esse paradigma, sei lá, nem que você tenha que abrir aleatoriamente uma página, mas para com essa coisa de começar na 135, 136, né? São coisinhas que mentalizar agora nessa reta final, eu tenho certeza que todos os professores estão passando aqui, não só revisando conteúdos, mas a estratégia de prova, Sim. né? A confiança. Tem se falado muito nisso mesmo. E Pega. o trabalho que vocês têm feito com eles também em sala de aula, que, assim, fenomenal, né? Maravilhoso. Aí, ó. Questão, dá uma olhadinha geral. Qual você tá falando? Em vez de fazer sequencial, olha geral, escolhe aquilo que você tem mais facilidade. Se você começar por aquilo que tem menos facilidade, você já fica desesperado com a prova. Tem certas coisas que você tem que tomar cuidado. Na prova de matemática não é diferente, igual o restante dos professores têm falado. Na matemática não é diferente. Pega aquilo que você tem mais facilidade primeiro, que acho que ajuda bastante. Eu acho que uma coisa também, e a geometria vem de encontro com isso também, a gente fala sempre assim, quando o aluno ele tá bem preparado, ele sabe que existe a possibilidade de a prova estar num nível um pouco maior. A gente brinca lá, os simulados, né? A gente tem um simulado aí a nível nacional, simulado muito próximo do Enem. Então, eles fazem isso. Às vezes, uma edição mais puxada, uma mais leve. Porque o aluno, ele precisa estar preparado. Ele chega na hora da prova, se ele percebeu que as questões estão mais difíceis, o que ele tem que fazer? Ele para um pouco e diminui a meta dele. A expectativa, tá vendo? A expectativa. E faz. Aí é onde ele tem que caprichar ainda mais no que ele sabe, no que ele entendeu. E no caso, se ele é bom em geometria, aí as geometrias geralmente são definitivas ali. Agora, se ele percebe que a questão que a prova tá mais fácil, aí ele já vai soltando mais. Então ele tem que chegar na prova preparado para essas situações. Tem que ter esse tato, para não se desesperar. Não se manter a cobrar calma. muito ali na hora da prova e acaba afundando. Você tem que manter a calma. Fazer a prova de boa. De modo geral, vai dar certo. Estudou ali. O objetivo seu você já fez, se preparou. Agora é só ir fazer a prova, gente. Manter a calma. Aquela que o conhecimento está com você, né? Está em você, né? E não na prova. E não na prova. É isso aí. É só o instrumento. Você que falou isso, né? Eu lembro. Aí, ó, marcou. Será que os meninos estão ouvindo essas coisas massa? Sim, com certeza. Tomara. É isso então? Fechou. Fechou? Espero ajudar essa moçada aí. Confiança, né? É chegar com vontade mesmo. Assim, não, eu falo, tudo que tem que ser feito com vontade, sabe? Com colocar energia ali. O mundo é feito de energia, né? Então, você estudou, você se preparou, né? Então, chega, a gente brinca. Quem erra a fórmula é quem não tem confiança, entendeu? Não tá cheio de vontade. Aí você confunde, né? Confunde área com comprimento, aí vira aquela coisa. Por quê? Falta essa coisa. E os nossos alunos, se Deus quiser, vão chegar com essa vontade, né? Essa oportunidade que o Enem dá. É isso aí. Preparados já estão. Então, agora é só ir com calma, com confiança, com vontade, que vai dar certo. Beleza. Massa, então. Obrigado. E vocês aí em casa, quem estiver assistindo a gente, aguardem a gente no próximo GabaCast, a sua conexão com o conhecimento. Obrigado, Fernando. Obrigado, Sidney. Nylon. Até a próxima. Obrigado, Obrigado moçada. Aquele abraço. Abraço.